Olá! Já parou para pensar que num mundo como o nosso, cheio de sistemas, leis e culturas, fica a pergunta: onde é que o evangelho realmente se encaixa? Hoje a gente vai analisar um sermão que faz exatamente essa pergunta provocadora e chega a uma resposta que, bom, talvez não seja a que a maioria das pessoas imagina. Vamos lá, a questão que vai guiar toda a nossa conversa aqui é essa: onde cabe o evangelho? E olha, não é uma pergunta sobre um lugar físico, tipo um prédio, sabe? É sobre compatibilidade mesmo. Onde é que essa mensagem fundamental encontra um lugar para existir na sua forma mais pura, sem se distorcer? Para a gente entender a resposta que o pregador dá, vamos seguir o raciocínio dele. Primeiro, vamos ver por que ele acha que o evangelho não cabe no mundo e nem mesmo nas estruturas da igreja. Depois, a gente descobre qual é o único lugar que ele aponta como ideal e, no fim, como essa ideia muda totalmente a interpretação de uma passagem bem famosa da Bíblia. Certo. Então vamos começar com essa pergunta central. Por que ela é tão importante? Bom, o ponto de partida do sermão é que muita gente tenta forçar o evangelho a caber em lugares onde ele simplesmente não foi feito para estar. E isso, claro, acaba gerando muita frustração e até distorcendo a mensagem original. E a primeira grande barreira que o pregador aponta é o próprio mundo. A tese dele é forte. O evangelho e a sociedade, do jeito que a gente conhece, são basicamente incompatíveis. A ideia de esperar que o mundo haja de acordo com os princípios do evangelho seria um erro de cálculo desde o começo. Olha só que interessante essa comparação. É aqui que ele detalha essa tal incompatibilidade. Ele argumenta que, poxa, nem as leis de um país, nem o nosso comportamento no dia a dia, nem as culturas que a gente cria, nada disso está preparado para ser governado pelo evangelho. É como se fossem, sei lá, sistemas operacionais diferentes, com objetivos e valores que não batem. E para ilustrar isso, ele usa um exemplo bem polêmico. Ele questiona: cadê a mobilização, as moções de repúdio contra os grandes escândalos de corrupção? Mas para protestar contra uma novela, aí sim, teve mobilização. Para ele isso é um absurdo, né? Mostra um desequilíbrio total de prioridades, onde a moralidade se torna seletiva e, segundo ele, completamente desalinhada com a essência do evangelho. Então, para resumir essa primeira parte, a imagem é essa. Tentar juntar os princípios do evangelho com os sistemas do mundo é, na visão do pregador, a mesma coisa que tentar misturar água e óleo. Simplesmente não dá liga. Não se misturam. Um é contra a cultura, o outro é a cultura dominante. Ok, mas o argumento não para por aí, não. Ele vai mais fundo. O pregador diz que o evangelho também não cabe nas estruturas humanas. E aí vem a parte mais surpreendente. Isso inclui as próprias instituições religiosas. E por que não? Bom, segundo ele, é porque o evangelho, na sua essência, bagunça o coreto das hierarquias. A ideia é que quando essa mensagem entra de verdade num lugar, ela desmonta as estruturas de poder. Ela nivela todo mundo. Ninguém mais fica por cima, ninguém mais domina. De repente, a igreja passa a ser todo mundo, e não uma pirâmide de poder. E aqui ele não mete palavras, sabe? Ele fala das pequenas políticas mesquinhas, das panelinhas, da briga por cargos dentro das igrejas e descreve esse ambiente como totalmente contrário à mensagem do evangelho. O argumento é simples. Onde tem gente brigando por poder, não sobra espaço para o que ele considera a mensagem divina. Beleza, então, se o evangelho não se encaixa na sociedade em geral e também não se encaixa nem nas estruturas religiosas que a gente criou, a pergunta continua no ar, né? Onde, afinal de contas, ele cabe? É agora que a gente chega no coração do argumento dele. E a resposta que ele dá é, nossa, ao mesmo tempo simples e muito profunda. O único lugar, a única estrutura que tem a capacidade de abrigar o evangelho de verdade é uma que não foi feita por mão humana: o coração. O foco sai totalmente do coletivo, do institucional e vai direto para o indivíduo. Tá, mas como isso funciona na prática? Como é essa fé que mora no coração? Para explicar isso, o pregador faz uma releitura bem diferente de uma passagem super conhecida da Bíblia, a da armadura de Deus. Ele pega essa imagem de guerra e transforma numa metáfora sobre transformação pessoal. A virada de chave aqui é essa. A tal armadura não é para lutar contra inimigos externos. Na visão dele, é um revestimento interno. É uma coisa da consciência, uma mudança de caráter que acontece de dentro para fora. Cada peça da armadura vira um símbolo dessa jornada interior. Olha só como ele desmonta a ideia tradicional. O cinturão da verdade não é uma arma, mas é a experiência do perdão de Deus que livra da vergonha. A couraça da justiça é o ato de se arrepender e aceitar a graça. O escudo da fé
Esse é genial. Não é para se defender de ataques espirituais, mas para se proteger dos seus próprios pensamentos negativos, das suas dúvidas. E o capacete da salvação é ter uma mente focada na esperança e não no medo. E tudo isso deságua nessa ideia aqui. Para ele, conversão não é só parar de fazer coisa errada. É uma mudança radical, é nascer de novo. É se tornar uma nova pessoa com uma nova mentalidade, influenciada por algo maior. É uma mudança de quem se é e não só do que se faz. E a gente termina exatamente onde o sermão nos deixa, com uma pergunta para a gente levar para casa. Se a gente aceita essa ideia de que o único lugar onde o evangelho realmente cabe é no coração de cada um, o que é que isso muda? O que isso muda na forma como a gente vive, como a gente se organiza em comunidade e no que a gente espera da nossa fé e do mundo? Fica aí a reflexão.